Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, versos 1 a 6. A palavra de hoje, no verso 4, apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. O que Paulo está falando? Que nós estamos mortos para a lei, pois Cristo o efetuou em nossa vida. E assim ele fala no verso 1, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Enquanto nós estamos vivos, a lei prevalece em nós, ele está falando. E assim ele dá um exemplo, uma ilustração. Verso 2, ora a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Amados irmãos, o que Paulo está querendo mostrar para nós? Que não é baseado na lei que nós vivemos agora. Nós nos livramos de toda a condenação da lei por meio da morte de Jesus Cristo em sua cruz. É isso que ele quer mostrar para nós, que nós agora estamos livres dessa lei. Lembremos disso em nosso dia, para que assim possamos viver um dia agraciado pelo Senhor. E continuando a meditação da palavra de hoje, no verso 4, diz assim: para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse? É Jesus Cristo. Agora vivemos uma vida baseada em Jesus Cristo. E assim ele diz, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora não vivemos uma vida baseada na lei, na condenação que essa lei nos colocou. Vivemos na graça por meio de Cristo Jesus, para assim frutificar a nosso Deus. Meus irmãos, a nossa vida tem que frutificar, como diz a palavra. Se nós estamos em Cristo, você deve frutificar, para que assim, por meio desses frutos, possamos glorificar ao nosso Senhor. Observe se a sua vida tem frutificado, de forma que assim você glorifique a Deus. Continuando a meditação da palavra de hoje, no verso 5, Paulo diz o seguinte: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. A lei, o pecado operava em nós, a fim de frutificarem para a morte. Assim, vivíamos frutificando, tomando nossas ações para a morte. Mas o verso 6 diz, agora, porém, libertados da lei, e somos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora temos uma nova vida. Agora vivemos e servimos em novidade de espírito para a obra do nosso Senhor, para frutificar a nosso Deus. Amados irmãos, lembre-se em sua vida espiritual que a nossa vida tem que ser uma vida para frutificar ao nosso Senhor, porque a lei não domina sobre nós. Agora a graça do Senhor prevalece em nossa vida. Peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso pastor, para que ele possa se recuperar o mais breve possível e assim possa retornar à sua casa e também voltar à sua igreja. Amados irmãos, continuemos também orando para que assim toda a pandemia possa passar e vemos o poder de Deus se manifestar em nosso meio. Peço a Ti, peço a cada um dos irmãos, oremos e sempre glorifiquemos ao Senhor, dando frutos em nossa vida. Deus os abençoe.